juiz Júlio Beber com a palavra para falar sobre as tutelas provisórias na Justiça do Trabalho em meio à pandemia. Bom, inicialmente quero agradecer à ministra Dora Maria da Costa pelo honroso convite de participar deste evento. Agradeço também ao meu querido amigo Platão Teixeira de Azevedo, que é o juiz auxiliar da direção da ENAMAT. Cumprimento também os colegas que participam deste ciclo de palestras e, por fim, dirijo também os meus cumprimentos e o meu agradecimento aos coordenadores da ENAMAT, Denimar, José Valmir e demais servidores da escola que dão apoio e viabilizam a realização deste evento. Bem, nós estamos em meio a uma pandemia que parece que, além do problema natural e normal dela decorrente, gera também e tem gerado uma certa histeria. Uma histeria pela profusão de normas que tentam regrar as relações jurídicas neste momento e uma profusão de manifestações, na maioria delas, ou a maioria delas, de modo assodado. E não tem como ser de outra forma, porque a situação é emergencial, é urgente, então as manifestações têm que ser naturalmente das primeiras impressões que o momento apresenta. O tema de que vou tratar diz respeito às tutelas provisórias na Justiça do Trabalho durante este momento. E nós temos visto inúmeras demandas com pedidos de tutelas provisórias. Inicio, entretanto, fazendo uma abordagem de premissas a fim de que possamos estabelecer um diálogo compreensível. Nós sabemos que a legislação, por mais técnica que seja, ela não conceitua institutos, não conceitua determinados vocábulos que ela utiliza ou expressões, e nem deve fazê-lo porque isso é a atribuição da doutrina. O problema é que, por vezes, a legislação utiliza indevidamente ou inadequadamente algumas expressões, e isso gera confusões, ruídos e conflitos num debate, em um diálogo. Por isso, penso ser fundamental estabelecer algumas premissas diante de algumas expressões, diante de alguns vocábulos que são obrigatoriamente ou naturalmente utilizados quando tratamos de tutelas provisórias. Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que, quando se fala de tutela provisória, falar-se-á muito de sumariedade. A sumariedade, ela pode ser analisada sob diversas óticas. No que tange às tutelas provisórias, sumariedade, nós, quando falamos deste vocábulo, estamos tratando da sumariedade procedimental, que compreende ou que é caracterizada, em geral, pela redução do módulo procedimental, redução da quantidade de fases do procedimento, redução da quantidade de atos, de prazos, de recursos e assim por diante. Nós sabemos que as tutelas provisórias têm, em determinada medida, uma sumariedade procedimental, sobretudo quando se trata
de tutelas de urgência antecedente, sejam elas antecipatórias ou cautelares. E também, essa é a principal sumariedade de que se fala em tutelas provisórias, é a sumariedade da cognição ou sumariedade cognitiva. Sabemos que cognição nada mais é do que um ato de inteligência que consiste em analisar, considerar, valorar alegações e provas produzidas no processo. Diante disso, então, nós temos uma sumariedade, aliás, uma cognição que pode ser analisada sob planos horizontal e vertical, tendo em conta o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível. Interessa-nos aqui, nesse exame de tutelas provisórias, o plano vertical. E no plano vertical nós costumamos falar que a cognição ela é exauriente, sumária ou superficial. E aqui entra a questão da sumariedade de que falamos. No plano vertical, analisa-se a cognição em profundidade, a profundidade com que são analisados fatos e provas. Disse que a cognição ela é exauriente quando há permissão para ampla investigação da situação fática. Então, o juiz tem ampla liberdade para analisar todas as alegações, todas as razões invocadas pelas partes e todas as provas produzidas. E quando se há, ou quando ocorre, quando se tem uma cognição exauriente, o juiz vai emitir sempre um pronunciamento com um chamado juízo de certeza. A cognição ela é sumária quando há uma limitação à investigação fática. E essa limitação decorre da circunstância de que o contraditório ainda não se estabeleceu ou não houve a produção de todas as provas admissíveis no processo. Diante disso, o máximo que se chegará, ou o juízo a que se chegará numa cognição sumária, é um juízo de probabilidade. E nós temos também uma cognição superficial. A cognição superficial, ela difere da cognição sumária, porque na cognição sumária sempre há elementos mínimos de comprovação para que o juiz analise as alegações, a situação fática. Na cognição superficial, entretanto, o juiz não tem elemento algum. Ele analisa unicamente as alegações, sem qualquer elemento existente dentro do processo. E aí o juízo a que se chega diante de uma cognição superficial é um juízo de verossimilhança. Como falamos de juízo de certeza, juízo de probabilidade e juízo de verossimilhança, precisamos compreender também cada um desses juízos, que são a conclusão das cognições exauriente, sumária e superficial. Não se fala em juízo de verdade, mas em juízo de certeza na cognição exauriente, porque a verdade ela é externa, ela é objetiva e ela está fora da mente do julgador. Ela existe por si. E é exatamente por isso que ela é inatingível. O máximo que se consegue, o máximo que se atinge é uma aproximação da realidade, uma aproximação da verdade. É por isso que se diz que na cognição exauriente o juízo não é de verdade, ele é de certeza, porque a certeza é um conceito, processualmente, é um conceito de ordem subjetiva, a partir dos elementos analisados
magistrado, a partir dos elementos que ele conhece, ele forma um convencimento. Então, a partir dessa cognição exauriente, o juiz se convence de que chegou ou que atingiu o maior grau possível, mas ainda que imperfeito, de que certa versão é o retrato aproximado da realidade. Quando se fala de probabilidade, se está falando da análise desses elementos num grau de certeza inferior ao que é gerado pela cognição exauriente. Certa alegação, então, é afirmada com a probabilidade de estar mais próxima possível de um juízo de certeza. E a verossimilhança, como ela é a conclusão de uma cognição superficial, com base apenas em alegações, sem qualquer elemento concreto, ela permite, no máximo, se chegar à possibilidade, a partir de um raciocínio que permita concluir que aqueles fatos narrados, eles correspondem ou coincidem com aquilo que normalmente acontece. Também precisamos falar de outros 3 vocábulos muito utilizados e muito descritos e falados quando se trata de tutela provisória, que são provisoriedade, temporariedade e precariedade. Não são vocábulos sinônimos, embora seja muito comum ver, principalmente na jurisprudência, a utilização desses vocábulos como se sinônimos fossem. Quando se fala de provisoriedade, este vocábulo, ele identifica ou ele enuncia uma tutela provisória, que é incapaz de resolver a controvérsia em caráter definitivo. Significa que esta tutela, emitida provisoriamente, será substituída por uma tutela definitiva. Quando se fala de temporariedade, se fala de uma tutela emitida para durar um certo lapso temporal. Ela produzirá efeitos durante um determinado tempo. Não necessariamente a tutela temporária será substituída por outra. A tutela provisória é sempre temporária. A tutela temporária nem sempre é provisória. Como nós temos, por exemplo, a tutela cautelar. A tutela cautelar, uma vez emitida, ela tem uma duração por um certo lapso de tempo até que se defina a tutela principal, mas ela não é substituída por absolutamente nada. Ela existe durante um certo período e é por isso que alguns juristas costumam dizer que a tutela cautelar ela tem uma conotação de definitividade, porque ela não será substituída por nenhuma outra. E quando se fala de precariedade, se está falando de uma tutela passível de modificação e de revogação a qualquer momento, enquanto o procedimento esteja em curso. Então, quando falamos de tutelas provisórias, sim, nós falamos de provisoriedade. A provisoriedade ela é temporária e, como regra, ela é precária. Mas, como mencionei, nem sempre a temporariedade corresponde ou é provisória. Portanto, é preciso tratar adequadamente destes vocábulos, conceituando eles, para que num diálogo se compreenda exatamente do que se está tratando, do que se está dispondo. Bom, as tutelas provisórias, elas estão disciplinadas no Código de Processo Civil e elas são de 2 ordens.
tutelas de urgência e tutela da evidência. As tutelas da urgência, por sua vez, são subdivididas em tutelas antecipatórias e tutelas cautelares. As tutelas de urgência, elas podem ser requeridas e concedidas antecipadamente ou incidentalmente. Disse que ela é antecipada quando ela é formulada previamente, cronologicamente no tempo, previamente à tutela principal. Ela é incidental, é assim denominada, quando ela é formulada juntamente, ela é pedida juntamente com o pedido da tutela principal ou no curso do processo em que se pediu a tutela principal. Um primeiro ponto, e aqui já começo a debater sobre algumas questões controvertidas, diz respeito à legitimidade. Quem pode pedir a tutela antecipada? Na verdade, a controvérsia não está na legitimidade em si, uma vez que não há discussão sobre a possibilidade das partes requererem a tutela antecipada, e aí, como partes, compreende-se autor, réu e todo aquele que participa do processo, como os terceiros intervenientes, inclusive o assistente. A particularidade que há em relação ao assistente é relativamente ao assistente simples, considerando que o assistente simples tem a sua vontade subordinada à vontade do assistido, a tutela requerida pelo assistente simples pode ser freada pelo assistido, ou seja, o assistido poderá se manifestar no processo em sentido contrário ao pedido do assistente e o juiz deverá atendê-lo. A controvérsia que existe, a divergência que existe é com relação à concessão das tutelas de urgência de ofício. Há uma primeira corrente que entende que o juiz não pode conceder as tutelas de urgência, e aqui valeria também para a tutela da evidência. O juiz não pode outorgar estas tutelas de ofício. E não poderia porque, esse é o principal argumento que se utiliza, embora haja outros, mas este é o argumento de maior relevância, é o de que a efetivação de uma tutela provisória, ela pode acarretar prejuízos à outra parte. Diante disso, quando há prejuízos e a tutela, ao final, não é confirmada, a sentença é julgada improcedente, o processo é extinto sem resolução do mérito, a parte beneficiada com a tutela que foi concedida responderá objetivamente pelos prejuízos que a efetivação da tutela tiver causado. Diante disso, então, entendem alguns juristas partidários desta primeira corrente que o juiz não pode impor esta responsabilidade à parte, uma vez que cabe a ela decidir se ela quer ou não assumir o ônus de ser beneficiado com uma tutela provisória. A segunda corrente entende que o juiz pode, e não só que o juiz pode, que o juiz deve conceder as tutelas provisórias de ofício, sempre que estiverem presentes os seus requisitos. E o que fundamenta esse entendimento é de que as tutelas provisórias têm na sua base, têm como seu pilar fundamental a efetividade processual. A efetividade processual que decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que essa efetividade é um dever do Estado. Como o Estado monopolizou a jurisdição, cabe a ele prestar a tutela jurisdicional e a tutela jurisdicional efetiva. Se o Estado tem este dever, cabe ao juiz
agir de ofício. Com relação à questão da responsabilidade, sustenta esta corrente que eventuais prejuízos e a responsabilidade gerada para quem vai se beneficiar desta tutela está à disposição da parte que dela se beneficia, uma vez que as partes têm à sua disposição os meios executivos. A parte pode desistir da efetivação, da execução, bem como de algumas medidas executivas. Então, se a parte não quiser suportar o ônus de um ato praticado de ofício pelo juiz, deve, então, se manifestar no processo dizendo que não quer ser beneficiária daquela tutela. Isso, na verdade, geraria uma situação bastante constrangedora para o juiz, que tenta conceder a efetividade ao processo e a parte se manifesta dizendo que prefere aguardar a solução final definitiva. E é por isso que ingressa aí, então, uma terceira corrente, que me parece bastante razoável, embora já tenha sustentado e integrado esta segunda corrente, mas me convenci de que a situação de possível constrangimento à decisão judicial me levou a refletir e a considerar bem mais simpática esta terceira corrente, que sustenta o seguinte: o juiz ele tem um dever de colaboração no processo, esse dever de colaboração que sempre existiu, que foi finalmente positivado no Código de Processo Civil de 2015, embora a CLT contenha este dever desde o seu início, no artigo 645, essa corrente diz o seguinte: como o juiz tem o dever de colaborar, identificando a presença dos requisitos que autorizariam a emissão de uma tutela provisória, deve então advertir a parte, comunicar à parte interessada de que há possibilidade ou que ele vislumbra a presença desses requisitos que poderiam autorizar a tutela provisória, ressaltando, entretanto, a parte as consequências da emissão de uma tutela provisória, da responsabilidade objetiva, deixando a ela, portanto, decidir se pede ou não a emissão desta tutela. Bom, outro ponto que me parece muito importante discutir diz respeito ao momento em que deve ser emitida uma tutela de urgência. E aí estou falando exclusivamente das tutelas de urgência, a tutela antecipada e a tutela cautelar. As tutelas de urgência são marcadas por este adjetivo, por esta qualificadora, que é urgência. Por isso, as tutelas de urgência devem ser emitidas, a decisão deve ser proferida sempre ao início da demanda, logo após a pedida, inaudita altera pars. A partir do momento em que se faculta o contraditório, se posterga a decisão, primeiro quero ouvir a outra parte, quero ouvir as suas razões para posteriormente decidir, esta decisão ou este ato compreende uma decisão negativa, porque já neste momento se diz que não há perigo de dano ou perigo ao resultado útil do processo, que é um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isso permite que a parte, desde logo, neste momento, possa se insurgir contra este ato do magistrado por meio de um mandado de segurança, caso entenda que estão presentes os requisitos e que o juiz se negou a analisar imediatamente. Nada impede, entretanto, que as tutelas antecipatória e cautelar sejam emitidas na sentença.
exceto a tutela cautelar, em que a cautelaridade tem um mérito próprio, a tutela de urgência concedida na sentença, ela na verdade não guarda a essência da tutela antecipada. Ela passa a ser um mero artifício, que não é ilegal, mas é um artifício, para liberar de apelação. Ele está dotado de efeito suspensivo, mas se houver a concessão de tutela antecipada, o recurso fica destituído deste efeito. No processo do trabalho, nós já temos os recursos destituídos do efeito suspensivo. A concessão de uma tutela antecipada na sentença seria um artifício, por exemplo, para permitir ou liberar de imediato a eficácia da decisão quando houver um duplo grau de jurisdição obrigatório ou nos casos em que se profere uma decisão com obrigação de fazer ou de dar. Nós sabemos que parte da jurisprudência entende que uma decisão que contém uma obrigação de fazer ou de dar não pode ser executada provisoriamente. Haveria necessidade de aguardar o trânsito em julgado para se fazer cumprir esta decisão. E por isso alguns juízes utilizam do artifício de emitir uma tutela antecipatória, uma tutela de urgência antecipatória na sentença, a fim de liberar imediatamente os efeitos dessa decisão que confere uma obrigação de fazer. Esse entendimento da jurisprudência parece bastante equivocado, uma vez que a sentença ela já possui, como nós vimos, ela é emitida chegando a um juízo de certeza, e essa certeza ela importa necessariamente na inversão do ônus do tempo. Passa a ser incumbência do recorrente comprovar que o direito não existe. Assim, impedir a efetivação imediata de uma obrigação de fazer declarada na sentença, mas autorizar que isso ocorra em uma tutela antecipada que foi proferida previamente, significa dizer que em uma decisão com juízo de cognição sumária eu posso executar, em um juízo de cognição exauriente, juízo de certeza, eu não posso executar. Isso parece-me completamente sem lógica alguma. Bom, um outro ponto que parece-me importantíssimo debater, e aí depois disso vou passar a tratar de dois assuntos que têm sido muito discutidos nesse momento de pandemia. Esse primeiro ponto, esse ponto prévio que vou tratar, diz respeito à estabilização da tutela antecipada. A estabilização da tutela antecipada está prevista no artigo 304 do Código de Processo Civil. Formulado o pedido de tutela de urgência antecipada antecedente, sendo ela concedida, o réu será intimado e ele terá o prazo de 15 dias para interpor recurso de agravo de instrumento. Isso no processo civil. Não interposto este recurso, a demanda, aliás, a tutela, fica estável, embora possa ser modificada dentro do prazo de 2 anos por meio de ação autônoma. A questão é o seguinte: vamos trazer isso então para o processo do trabalho. A juizada
demanda pedindo a tutela de urgência antecipada antecedente. O juiz concedeu, então, a tutela. O réu será intimado. No processo civil, ele tem que interpor o recurso de agravo de instrumento. E no processo do trabalho? Vamos utilizar o artigo 893, parágrafo 1º, e recorribilidade das decisões interlocutórias no processo de trabalho, e a partir daí, então, a parte fica franqueado o uso do mandado de segurança, como está na súmula 414. Essa, em princípio, parece ser a solução correta, tendo em vista a orientação que sempre tivemos no processo do trabalho, seja pela aplicação de dispositivos, de regras, de institutos do processo civil no processo de trabalho, em que, ainda que utilizemos, por exemplo, as demandas de rito especial do processo civil, na fase recursal, o processamento será sempre pelas regras do direito processual do trabalho. É isso, aliás, o que consta na instrução normativa número 27 do Tribunal Superior do Trabalho. Só que, se nós fizermos isso, nós teremos um problema. No processo civil, a tutela ela se estabiliza no prazo de 15 dias. Se nós dissermos que no processo de trabalho o recurso não é o agravo de instrumento, mas a parte deve se utilizar do mandado de segurança, nós teremos aí um lapso de 120 dias para a estabilização da tutela. Além disso, o agravo de instrumento, pelo menos a mim sempre pareceu que não deveria ser jamais utilizado no processo de trabalho, o agravo de instrumento, nos moldes do processo civil, tendo em vista o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Mas, contrariando esta instrução normativa, número 27, de que falei, se nós formos ler a resolução 185 do CSJT, o artigo 26, o inciso 1º do artigo 26, autoriza a interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado em vara do trabalho. Bom, se lá é possível, aqui não seria também? Então é uma questão a ser discutida e debatida. Além disso, a estabilização ocorreria também quando a tutela for concedida antecipadamente? Bom, a partir daí vou tratar agora de dois pontos importantes. O primeiro diz respeito aos pedidos que são formulados para revisão de acordos homologados na Justiça do Trabalho. Uma primeira corrente, e aí isso está interligado com o assunto de tutelas provisórias, diz o seguinte: a parte pode conseguir rever os acordos desde que ajuize uma ação revisional. E aí pode pedir, então, a tutela antecipada. A ação revisional é instrumento adequado para conseguir rever acordos? É preciso ter em conta que a ação revisional de que se fala não é a ação revisional de contratos. É a ação revisional de decisão judicial. É a ação revisional que está prevista no artigo 505, inciso 1º do Código de Processo Civil. E esse dispositivo ele diz o seguinte: ele diz: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que está estatuído, do que foi estatuído na sentença. Veja bem, quando ele está dizendo há uma modificação no estado de fato e de direito do que foi estatuído na sentença, ele está dizendo o seguinte: a situação fática foi definida na sentença. O juiz estabeleceu uma obrigação
que pode ser continuativa, pode ser uma relação de trato sucessivo, a partir da definição de determinada base fático-jurídica. Então, houve uma resolução, houve uma decisão. Quando há acordos, não há resolução, não há decisão, não há fixação de uma determinada base fático-jurídica. A modificação que existe é simplesmente no mundo dos fatos que decorrem do fato da pandemia. Então, penso que a ação revisional é completamente inadmissível, incabível e inadequada para a revisão de acordos homologados. Bom, mas, embora isso não diga a respeito às tutelas provisórias, vou continuar nesse raciocínio pelo seguinte: poderia a parte, então, simplesmente peticionar no processo e pedir, olha, eu quero que revise, porque quando eu firmei o acordo a situação fática era diferente, agora eu não estou conseguindo produzir. Nós precisamos fazer uma diferença que há nos acordos homologados no processo civil e no processo do trabalho. No processo civil, quando há demanda pendente e há acordo, o juiz homologa. Quando o acordo é firmado extrajudicialmente, não há necessidade de homologação e, inclusive, se as partes pedirem a homologação, o juiz pode extinguir o processo por falta de interesse de agir, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, dizendo que o ato produz efeitos por si, não sendo necessária chancela judicial. No processo do trabalho, as demandas que tramitam, já estão tramitando, havendo acordo, o juiz homologa. Os acordos extrajudiciais, o legislador obrigatoriamente exigiu que houvesse uma decisão do juiz. Obrigatoriamente exigiu uma chancela judicial, inserindo na CLT um procedimento próprio para a homologação desses acordos. Por uma questão de opção, embora pareça equivocada, mas é a opção que foi feita no processo do trabalho já há longo tempo, a jurisprudência do TST optou por entender que esta decisão do juiz que homologa o acordo, e aí seja ele judicial ou extrajudicial, que veio a juízo, é uma decisão irrecorrível que transita em julgado materialmente e que só pode ser modificada por ação rescisória. Isso é o que nós vemos na súmula número 100 do TST e súmula número 100, item 5 e na súmula 259. Bom, coisa julgada é uma projeção do princípio da segurança jurídica, que é essencial ao Estado democrático de direito. A coisa julgada garante às partes imutabilidade e indiscutibilidade. Autoriza, entretanto, ou flexibiliza essa imutabilidade ou indiscutibilidade nos casos em que há possibilidade de desconsiderar a coisa julgada, que é a situação da coisa julgada inconstitucional, de que tratou ontem o ministro Alexandre Ramos, diante de impossibilidades jurídicas constitucionais, ou permite também a flexibilização desta imutabilidade e indiscutibilidade nos casos em que há possibilidade de desconstituição da coisa julgada. Então, só é possível modificar e voltar a discutir uma coisa, desconsiderando a coisa julgada, nos casos de impossibilidade jurídica constitucional, ou nas hipóteses de desconstituição da coisa julgada, nas situações previstas no artigo 166 do Código de Processo Civil, que trata das ações rescisórias. Não é possível, portanto, por simples petição, o juiz deferir alterações no acordo que foi feito. Há que se dizer que, embora estejamos num estado de calamidade, não estamos num estado de exceção. Os direitos e garantias fundamentais não estão suspensos e a coisa julgada é um direito fundamental que não pode ser atacado. Eventual decisão que defira
os acordos, a repactuação não, que defira unilateralmente os moldes do acordo que foi homologado, viola a coisa julgada e pode ser impugnada, atacada por mandado de segurança. Bom, mas as partes, então, a parte que tem que pagar fica sem solução alguma? Não, não fica sem solução alguma. As partes podem novar, estabelecer uma nova obrigação, substituindo a anterior, e isso com base no artigo 360 e seguintes do Código Civil. E o juiz deve, evidentemente, participar disso, estimular isso, chamar as partes para negociar. De qualquer modo, o juiz pode interferir, e aí sim ele tem liberdade para fazer isso, no valor da cláusula penal. E aí ele pode fazer isso com base no artigo 412 do Código Civil, que permite, aliás, 413 do Código Civil, que permite ao juiz reduzir equitativamente a multa, a cláusula penal, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou a penalidade se manifestar ou for manifestamente excessiva. O juiz não pode, entretanto, excluir a cláusula penal, porque a cláusula penal faz parte da coisa julgada. E o Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, tem várias decisões no sentido de que não é possível excluir a cláusula penal, é possível reduzir a cláusula penal. Alguns colegas têm utilizado para excluir a cláusula penal o artigo 537 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. Há um equívoco na utilização desse dispositivo legal, em primeiro lugar, porque ele trata da astrente e não de cláusula penal. Ele trata de um instituto de natureza processual e não da cláusula penal, que é um instituto de direito civil. A astrente é uma técnica do meio executivo coercitivo. Os meios executivos são subrogatórios e coercitivos. Subrogatórios são o desapossamento, a transformação, a expropriação. Os coercitivos são a coerção pessoal e a coerção patrimonial e a indução. Então, trata-se de um instrumento de natureza processual. E aquela multa que é estabelecida no acordo é uma cláusula penal, não é uma astrente. Além disso, ainda que se pudesse utilizar esse dispositivo legal, não significa que a multa pode ser excluída. É preciso ler esse dispositivo. Vejam bem o que ele diz. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la. Excluí-la quem? A multa vincenda e não a multa vencida. Então, é preciso ter cuidado na aplicação desses dispositivos legais. Penso que a aplicação do artigo 413, não havendo novação, é a saída para a redução da multa, pelo menos da multa, que foi entre as partes estabelecida. Outro ponto que desejo tratar, e é o ponto com o qual vou encerrar a minha fala, porque o tempo transcorreu de modo extremamente célere, diz respeito à liberação do FGTS. Há muitos pedidos requerendo que o FGTS existente na conta vinculada lhes seja liberado. Em primeiro lugar, deve-se dizer que se trata de um pedido formulado ao juízo. E deve-se primeiro definir
que tipo de jurisdição é exercida neste pedido? O Tribunal Superior do Trabalho, no incidente de uniformização de jurisprudência, no recurso de revista 619-872 de 2000, no ano de 2005, proferindo essa uniformização de jurisprudência, entendeu que o pedido tem natureza de jurisdição voluntária. Equiparou, o voto foi do ministro Dallazen, equiparou esse pedido a um pedido que se faz em juízo para a venda de bens de menores. E disse, olha, embora a Lei 8.036 não estabeleça o procedimento para a liberação dos depósitos de FGTS, equivale a um pedido de venda de bens de menores. E, portanto, é um procedimento de jurisdição voluntária em que não há partes, não há lide, não há contraditório. A Caixa Federal, que é órgão gestor, aliás, desculpe, é o agente operador, o órgão gestor é o Conselho Curador do Fundo de Garantia, a Caixa Federal é o agente operador. A Caixa Federal, ela é chamada apenas para emitir um parecer. Então, a Caixa Federal não é parte e tampouco exerce o contraditório, ela emite apenas um parecer. Mas não é isso o que nós temos visto. O que nós temos visto são demandas efetivas de jurisdição constitucional que colocam a Caixa Federal no polo passivo. A Caixa Federal, mesmo quando o processo inicia, o procedimento inicia de modo voluntário, a Caixa Federal vem ao processo e contesta, portanto, exerce um contraditório, se torna parte, enfim. O que nós temos visto são demandas de jurisdição não voluntária, contenciosa. Bom, independentemente de ser um procedimento de jurisdição voluntária ou uma demanda de jurisdição contenciosa, aqui qualquer um dos dois cumpre a finalidade a que se propõe, devemos definir de quem é a competência. Nesse mesmo incidente de uniformização de jurisprudência, o TST entendeu que a Justiça do Trabalho é competente. E eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura da parte do voto em que isso é dito, porque estabelece uma premissa e um princípio fundamental nas decisões sobre a competência da Justiça do Trabalho. Parte do voto diz o seguinte, olha: a nova redação, emprestada ao artigo 114 pela Emenda Constitucional 45, em que não mais se vincula a competência material da Justiça do Trabalho estritamente à lida emanada da relação de emprego, e entre os respectivos sujeitos, vinca-se dita competência à lide advinda da relação de trabalho em sentido amplo. Mais adiante diz: recai sob o domínio da Justiça do Trabalho uma providência de natureza não contenciosa, tendo por objeto uma prestação cuja fonte, de todo modo, também é o contrato de emprego, tal como se dá concretamente acerca dos depósitos do FGTS. O que o TST fez aqui foi estabelecer um princípio, como já o fez a Corte de Cassação italiana, que ao definir a competência trabalhista, disse o seguinte: o que define a competência trabalhista é o fato pressuposto antecedente necessário. Estabeleceu este princípio.
E foi isso que o Tribunal Superior do Trabalho fez nesse julgamento. Ele disse, olha, a competência define-se, embora não tenha dito com estas palavras, define-se pelo fato, pressuposto, antecedente necessário. Qual é o fato, pressuposto, antecedente necessário da existência de valores em conta vinculada do FGTS? Uma relação de emprego. Se o fato, pressuposto, antecedente necessário é a relação de emprego, competência é da Justiça do Trabalho, independentemente de se tratar de um procedimento de jurisdição voluntária ou contenciosa. Portanto, a Justiça do Trabalho deve apreciar esses pedidos. Admitem estes pedidos tutela, emissão de tutela provisória, sendo de jurisdição contenciosa, sim, sem dúvida alguma. Sendo de jurisdição voluntária, parece-me que não. E parece-me que não, porque na jurisdição voluntária você não tem uma tutela a ser concedida ao final. Na jurisdição voluntária, o que você tem é a tutela judicial de interesses privados. Então, somente após a emissão de um parecer da Caixa Econômica Federal é que o juiz poderia conceder a tutela. Por isso, parece-me que o mais adequado é o ajuizamento de demandas em face da Caixa Econômica Federal, que permite a emissão da tutela antecipada. Relativamente ao direito à liberação, há um direito à liberação. Alguns dias, um colega me disse o seguinte, olha, eu recebi um pedido aqui em que a parte alega que o artigo 20 da Lei 8.036, no inciso 22, permite a liberação do FGTS diante de pessoa que possui uma doença rara. E ele disse, olha, eu entendo que a Covid é a doença rara, o que você acha? Eu disse, olha, eu não sei, não sou especialista em doença rara e nunca analisei esse dispositivo. E isso me fez, então, pesquisar no site do Ministério da Saúde, uma vez que a lei do FGTS remete as doenças raras ao catálogo existente no Ministério da Saúde, e lá se diz que a doença rara é a doença que não tem cura. Bom, se nós adotarmos esse dispositivo aqui, primeiro que ele vai ser aplicável só para quem foi contaminado. E, em segundo lugar, que quem foi contaminado não foi contaminado por uma doença incurável. A mídia, pelo menos, tem nos revelado isso. Então, penso que esse dispositivo não permite a liberação do FGTS. Outro dispositivo que tem sido utilizado é o artigo 20, inciso 16, que trata da possibilidade de liberação nas situações de desastre natural. Embora o desastre natural não tenha sido elencado no decreto que regulamenta, que é o decreto 5113 de 2004, a medida provisória 946 expressamente faz referência a esse dispositivo da lei do FGTS, o artigo 20, inciso 16, e reconhece o estado da pandemia, da calamidade pública, como um estado de desastre natural. Portanto, não há necessidade de debater esse fato especificamente, o enquadramento, uma vez que nós temos uma medida provisória que, bem ou mal, já reconhece isso. A questão só que se coloca aqui, que se apresenta, é o seguinte: a medida provisória 946, ela estabeleceu um marco para a liberação do FGTS, que foi o dia 15, deixa-me só conferir isso, dia 15 de junho de 2020, e estabeleceu um limite de 1.045.
enquanto que o decreto 5113 estabelece um limite de 6.220. Então, o que nós temos é o seguinte: pode liberar? Pode, mas a medida provisória diz que a liberação ocorrerá somente a partir do dia 15 de junho e que o limite é de 1.000 até 1.045. Bom, parece-me que o raciocínio que devemos fazer é o seguinte: há alguns colegas que dizem, olha, eu não aplico esse dispositivo porque a própria lei do FGTS permite, por exemplo, liberar para a parte construir, fazer reforma de sua residência. Penso que o estado de saúde, o estado que nós vivemos, é mais importante, mais relevante do que isso. Portanto, numa ponderação de valores, eu libero. Mas esse argumento me permite afirmar apenas que a medida provisória é ruim, não que ela é inconstitucional. E eu só posso deixar de aplicá-la se eu entender que ela é inconstitucional. Caso contrário, ela está em vigor e produz efeitos. Vou pedir a paciência de vocês por mais 2 minutos só para concluir este raciocínio. Bom, mas então não há saída, temos que aguardar o dia 15/6 e 1045 e liberar só até 1045, não temos saída? Temos. A lei é ruim, mas saída existe. O raciocínio que nós podemos fazer e a interpretação que podemos dar a essa medida provisória é de que o saque a partir de 15/6 de 2020 e o limite de 1045, ele não exige nenhuma formalidade. Inclusive, a própria medida provisória reconhece isso ao dizer que ela vai liberar os valores automaticamente a partir desta data. Mas ela nada fala de situações de urgência. Se a parte disser, demonstrar que está em caso de necessidade, que tem urgência, é possível, então, em demandas judiciais, antecipar tanto o tempo quanto liberar valor superior, seja ao que está previsto na medida provisória, seja o que está previsto no decreto 5113 de 2004. Bom, são inúmeras as questões que nós poderíamos abordar, mas penso que esses são os 2 pontos que mais têm suscitado discussões, debates e dúvidas, e por isso elegi estes 2 apenas para a discussão, a fim de poder traçar ou trazer a vocês alguns elementos de maior convicção. Concluo então a minha apresentação, não sem antes agradecer novamente à Escola Nacional da Magistratura, na pessoa da ministra Dora, que conduz com bastante eficiência esta função que certamente exige dela muito esforço. Obrigado a todos e uma ótima tarde. Júlio Weber, quero te agradecer por aceitar o nosso convite para participar deste curso.